O avanço da ciência de dados e o cenário de incertezas econômicas deve ditar o ritmo do mercado automotivo brasileiro neste ano de 2023. Ainda por influência da pandemia de Covid-19, disrupções na cadeia produtiva devem ser preocupações para gestores. Além disso, a produção deve ficar abaixo da capacidade produtiva instalada, mas provavelmente em números maiores do que no ano passado. Entrevistamos o presidente Sincodive RS Fenabrave, Paulo Siqueira, a respeito. Pode rodar a entrevista, Thiago. Estamos na Galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, encostado no aeroporto Salgado Filho. Dia de outono, temperatura muito agradável. Quero agradecer em primeiro lugar a jornalista Karen Cunha, que está aqui. Criba, faz uma imagenzinha da Karen Cunha, jornalista, uma pessoa excelente que nos propiciou essa entrevista. Vamos conversar com o Dr. Paulo Hipólito Siqueira, que é o presidente Sincodive RS Fenabrave. Eu tenho praticamente 90 mil seguidores nas redes sociais e as notícias do mercado automobilístico no início do ano, principalmente em fevereiro, deixaram as pessoas um pouco preocupadas. Eu fiquei. Montadoras parando de produzir, dando férias coletivas aos funcionários. Vendas caindo assim assustadoramente. O que está acontecendo? Tem a ver com alguma questão política? Muita gente diz que o problema é o juro do financiamento, que está muito alto. Essa taxa Selic, que o presidente Lula tem razão, tem que baixar essa taxa de juros. Mas agora chegar março, nós já estamos em abril, e aumentaram as vendas de março em relação a fevereiro em 53% no Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o problema passou? O problema está resolvido, doutor Paulo Hipólito Siqueira? Isso é uma questão aí que mexe com circunstâncias de metodologia, de produção, de venda, de análise de mercado, né? Mexe com questões humanas também, né? Uma sensação assim de que o hoje é melhor que amanhã, né? Algo assim. Mas dentro de uma certa razoabilidade, a gente pode entender esses fatores de uma maneira, vamos dizer assim, metódica, didática e muito simples de avaliar. Nós chegamos lá em 2013, né? Tenho que voltar um pouquinho na história para contextualizar, de uma forma muito rápida, né? Chegamos em 2013 com uma produção e venda recorde na casa dos 3 milhões e meio de veículos no país. Foi o máximo. Isso há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. Foi o top, foi o topo. Exatamente. Bom, só que já faziam 5 anos que, em 2008, nos Estados Unidos, tinha havido uma crise, né, muito grave, que foi a quebra do banco Lehman Brothers, né, que causou uma desorganização total na economia mundial, né, uma recessão, e que aqui no nosso país se falava que nós seríamos atingidos por marolinhas, né? Então isso é uma questão interessante, porque também a mesma administração federal daquela época está hoje aí, né? Então é importante esse histórico. E o que aconteceu, na verdade, é que o país entrou numa recessão das mais profundas, das maiores que se tem notícia, né? Chegou o PIB a cair quase 8%. Verdade. E o mercado automotivo, que anda de mãos dadas com a economia, ele é responsável por 5% do PIB e influencia qualquer economia do mundo a razão de 25% do seu fracasso ou do seu sucesso, né? Não por acaso caiu 40%. Meu Deus. Então nós ficamos lá naquela linha, né, de consumo e produção em torno de 2 milhões de veículos ano. E foi assim no ano de 2015, 16, quando em 17 começou uma certa recuperação. 17, 18, 19, nós de novo ultrapassamos esse limite aí dos 3 milhões de veículos ano, né? E quando, logo em 2020, que talvez as coisas fossem se recuperar de vez, nós demos de cara com a pandemia e emendado com a guerra Rússia-Ucrânia, né? Isso causou alguns fenômenos, uma disruptura grave nas cadeias de suprimento, de logística, de produção, falta de insumos, né? As pessoas começaram a conhecer o microchip no automóvel, né? Que é um elemento essencial, importante na produção de veículo. 300 a 500 microchips tem num carro comum,
A guerra na Ucrânia tem uma vinculação muito grande com isso, que muitos dos elementos, matérias-primas, são daquela região, né? E um outro fenômeno é que houve uma demanda exacerbada por produtos diversos no mundo inteiro, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que descolou severamente da produção, fazendo uma elevação de preços graves também. Verdade. Né? Verdade. Bom, isso tudo, então, aqui no Brasil e no resto do mundo, mas falando de Brasil, levou o nosso mercado de novo para um patamar de 2 milhões. Né? E assim ele vem, né, ali estabilizado em 2 milhões de veículos ano. E com alguns outros fenômenos interessantes, porque dessa pandemia veio também a onda dos aplicativos. Isso. E as pessoas, como meio de subsistência, também foram trabalhar nesses aplicativos, e esses veículos usados para os aplicativos tinham origem, e tem ainda em grande parte, mas não com tanta dependência, nas locadoras, que por sua vez compravam das fábricas. Esse volume de venda chegou ao ano passado a quase 35% de toda a produção nacional. É um volume então, expressivo. nós temos um grupo de clientes, né, que são poucos, né, vamos dizer, um oligopólio, que responde por 35% do consumo dessas montadoras no Brasil. São poucas montadoras, são poucas locadoras? 3, 4, algo assim. Nossa! Grandes, né? Bom, eles normalmente vão às compras no início, no fim ou no início do ano, o que não ocorreu esse ano. Né? Então, o que acontece? Eu tenho um cliente dessa envergadura, né? Tenho um cliente desse porte aí, que não comparece às compras, antes dizendo assim que o sonho, né, o ideal de uma fábrica é comprar hoje, estocar hoje, produzir hoje para vender hoje. Esse é o nível máximo. Inclusive é interessante que lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology de Boston, né, existe uma espécie de um ritual de passagem, né, dos alunos no primeiro ano de graduação em MBA, né, de administração, onde eles tentam buscar esse ponto ótimo aí, né, dessa função econômica que eu estou falando. E normalmente a coisa não é tão fácil, eles tomam pau também com todo o recurso tecnológico que tem, né? Então, a indústria aqui não foi diferente, né? Quando o meu cliente principal não foi às compras, eu tenho que regular minha produção para não haver um overstock, né? Não alterar custo, e foi isso que levou as fábricas a pararem, né, por cerca de 10 dias, justamente para estabelecer uma regulagem entre produção e venda, algo como 50 mil veículos, né, é o que se esperava. Mas aí veio o mês de março, né, e, como disse, teve um aumento de 55%. Impressionante. Esses números, assim, quando a gente trabalha com percentual, eles têm uma expressão, né, que parece, então, tudo mudou, prosperidade e tal. Não é bem assim, né? O mês de fevereiro, mês de janeiro e fevereiro, foram os 2 piores janeiros e fevereiros dos últimos 10, 15 anos. Mas eu não sabia disso, mas eu tinha uma sensação que ia ser. Nós tivemos um novo quadro político, as pessoas estavam receosas, essa mudança no comando do Brasil. Eu achei que ia realmente acontecer bota o pé no freio para ver o que vai dar. Mas a vida tem que continuar, não é? Exatamente, a vida continua, Sim. E, inclusive no mês de março, se é porque dá para dizer assim, né, ela continuou de uma forma mais ampla. Explico. O mês de março teve 5 dias úteis mais do que o mês de fevereiro. Verdade, é um mês que não acabava. Então isso 5 em 18, isso dá 30%. Concordo. A mais de possibilidades. Concordo. Então, fazendo, né, as adequações necessárias, o mercado, na verdade, em relação ao mesmo conjunto de dias do ano passado, ele subiu algo como 20 e poucos %. Né? Bom, mas então vai continuar assim? Isso é a grande vai continuar nesse mês de abril? $1 milhão. Para que a gente empate com o ano passado, nós precisamos ter marços de 180 mil, 170 mil veículos mês até o final do ano sem falha. Opa, mas aí nós precisamos de 11 marços. É uma meta muito elevada. Ou melhor, mais 10 marços. Né? Lida com fatores que não são mensuráveis. Estou fazendo conta errada aqui. O ano tem 12 meses, tira 3, são 9. São 9. 9 marços assim, desse nível, para empatar com o ano. Puxa vida. Né? Mas teve um montador que não parou. A Fiat não parou, por exemplo. Ela parou algumas unidades, sim, né, para fazer essa adequação onde ela tem os maiores
volumes de produção. Aqui no Rio Grande do Sul, quantos automóveis foram vendidos em março, doutor Paulo? O Rio Grande do Sul, ele tem, a gente pode, eu ainda não decorei exatamente esses números Claro, aqui. que são números, né? Número é difícil. Mas no Rio Grande do Sul, nós temos aqui, em março, algo como 15 mil veículos mês, mais ou menos. 15 mil? 15 mil. E a Fiat Strada detonando na frente de todos. A Fiat Strada, ela, um fenômeno, né? Em termos nacionais, ela é líder disparado no segmento. Saiu num site aí do Cidadão, tem uma página no Instagram, que critica a carros, que ela não é segura para o consumidor. Isso é fato? Olha, dificilmente um carro, já está longe a época assim, que um carro tinha algum defeito sistêmico, alguma coisa assim, né? Porque hoje um projeto bom, ele não dura mais do que 3 anos. Um projeto bom. Um projeto ruim, o mercado expurga em 1 ano. Concordo. Né? O nível de informação que o consumidor tem hoje, né, as exigências e tal, ela não permite esse tipo de coisa de ter um veículo inadequado. Paulo Siqueira, presidente de Sincodia e VRS Fenabrave. O carro popular, o mais barato no Brasil hoje, custa 70 mil reais. É um absurdo isso. As pessoas estão se queixando nas redes sociais, querem comprar um carro, é muito caro. Taxa de juros elevada no financiamento também. É verdade que vocês estão pensando num outro tipo de carro popular? Nós, na verdade, não estamos pensando assim como sendo isso uma solução, né? Esses 2 milhões de veículos ano que a gente fala, que tem todas essas acepções econômicas e tal de mercado, ele tem um outro viés também, que é um querer, né? A indústria, ela optou por veículos de maior valor agregado, né? Por um preço médio maior. Ela, vamos dizer, optou pela rentabilidade em detrimento da quantidade. 20 anos atrás, 15 anos atrás, nessa época, 10 anos, 2013, né, a gente trabalhava de sol a sol para vender volumes gigantescos com uma rentabilidade próxima de zero. Onde a rentabilidade era próxima de zero? Mas aí é trabalhar, mover uma usina para acender o par de fósforo. Exatamente, e não existe. A primeira página de qualquer manual de economia ou administração está lá que a empresa visa lucro. Né? Sem lucro nada acontece. Nada, exatamente. Né? E isso esse fenômeno de pandemia e tal, mudou bastante esse pensamento. A Ford, por exemplo, saiu do Brasil, tinha um prejuízo acumulado de 7 bilhões, inacreditável, aquela fábrica, mas nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora aqui no Brasil. É mesmo? Por quê? Peraí. Eu estive em Camaçari, eu morava em Salvador, conhecia Camaçari, uma aldeia de pescadores. De repente, a Ford foi para lá, e alguns anos depois eu tive a oportunidade de visitar Camaçari. Fiquei encantado, a quantidade de condomínios residenciais, as ruas asfaltadas, hospital público, creche para criança, era um fenômeno a Ford lá. Aí, aquele impacto que a Ford foi embora. Parece que agora estão vendo alguma outra montadora para ir para lá. Mas você está dizendo que a Ford está ganhando dinheiro tendo ido embora? Mais do que... Explica, então. Mais do que... Não, eu não tenho detalhes maiores com relação a isso, mas é simplesmente o seguinte, ela está trabalhando apenas com modelos de alto padrão, de alto valor agregado, importados. Aquelas caminhonetes. Isso. Então ela está fazendo menos esforço, menos investimento e ganhando mais dinheiro. É simples assim. Né? E a Ford Ranger, né? Exato, também tem a Ranger, né? Mas a indústria nacional passa por um processo também semelhante, né? Embora não tendo se retirado do Brasil, óbvio. Né? Mas ela tem uma ideia assim, ó, dos 20 carros mais vendidos no Brasil hoje, apenas 6 deles são aquilo que a gente poderia relacionar com um veículo popular, que nem existe mais. Não existe mais. Né? É um veículo de entrada. Apenas 6 deles. Toda essa modernidade que o automóvel atual, né, teve que assimilar, introduzir, seja por força de legislação ambiental, seja pela própria tecnologia disponível, né? Hoje um automóvel, qualquer que seja ele, né, ele tem lá airbag, ABS, sistemas de emissão, de arrefecimento lá de emissão de poluentes, né?
Hoje em dia não se fala mais, a indústria automotiva investiu bilhões de dólares na melhoria desses sistemas, né, de expelir gases resultantes lá do sistema de combustão dos motores, a ponto de hoje nós não ouvirmos mais falar em poluição ambiental em cidades como Cubatão, Los Angeles, Londres, São Paulo. Verdade. Né, isso não se fala mais. Não se fala mais. É engraçado isso, que era todo mundo comentava isso, o escândalo da poluição em São Paulo, as pessoas, gente usando máscara, caminhando pelo centro da cidade. Esse assunto saiu das manchetes. Saiu das manchetes. Então a tecnologia embarcada no veículo, por mais simples que seja, ela é de alto nível, de alto padrão. Né? A gente paga até muito mais pelo que não vê, sistemas de segurança. Né? A tecnologia para que as pessoas não morram mais nas estradas, ou pelo menos diminua muito, né, os acidentes, o que muita coisa derivada da Fórmula 1, né? Às vezes a gente não sabe exatamente qual é o propósito daquelas pessoas alucinadas a 400 km, 300 km por hora, né, estão ali testando componentes que depois vão ser aplicados nos veículos de passeio, né, coisas de alta tecnologia que custam muito caro. Então não tem como colocar um pacote tecnológico dessa monta num veículo que custa o equivalente a $8.000. E olha que curioso, lá atrás, no tempo do Sarney, do Itamar Franco, que o carro popular, enfim, até o Volkswagen, o Fuca do Itamar, né, lançaram, aquele carro popular custava $8.000. E $8.000, traduzido hoje o câmbio e mais a inflação do dólar, vem a ser o mesmo preço em reais que se paga hoje por um carro de entrada, só que são produtos incomparáveis. Sim, esse de hoje é incomparavelmente melhor. Então, o problema é que as pessoas não têm dinheiro, presidente. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas estão querendo trocar de carro. Empobreceu, isso é uma outra questão que a gente pode tratar aí num outro programa. Ontem, olha, agora nesse momento está passando um Boeing da Gol aqui em cima de nós. Esse restaurante é ótimo, quem gosta de avião como eu. Mas ontem uma pessoa me perguntava: é o momento de eu trocar de carro, me meto num financiamento desse, meu carro está velho. Eu digo, peraí que amanhã eu vou entrevistar o Dr. Paulo Siqueira, presidente do Codivre FENABRAVE, vou perguntar para ele: Paulo, quem acha que tem que trocar o carro, o momento é esse ou segura um pouco mais para ver se baixa alguma coisa? Baixar não vai, né? Eu sou suspeito para falar, mas tem uma lógica nisso, né? Setor de distribuição, peças, por exemplo. Peças. A gente tem estatísticas aí de terem aumentado de preço, por tudo que a gente já falou até agora, coisa de 60%. Isso é um absurdo. Então não há correção salarial, investimento, CDB, renda fixa, bolsa de valores que tenha acompanhado isso. Isso se reproduz no preço dos carros. Evidente. Né? Ainda está um pouco distante uma solução de estabilidade em circunstâncias mundiais que influenciam na formação desses preços. Claro. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala, tem 3 circunstâncias aí que vão definir o sucesso ou não do nosso mercado esse ano. Né? Então, o primeiro é a questão do público. Né? O nosso mercado, como a gente já falou hoje, menos de 50% dele é de pessoas físicas. Pouquinho mais, 50,5% são pessoas jurídicas, onde 30% são as locadoras. A maioria é pessoa jurídica, não é pessoa física? Não, hoje... Isso é um dado que eu não sabia. Peraí. Eu estou pensando que a maioria das compras de automóvel é feita por pessoa física. Não. Por CPF, não, é por CNPJ. CNPJ. Locadoras. 50 ou empresas grandes que têm frota. 50 e pouco, alguma coisinha por cento, pessoa jurídica. Dentro desses 50%, 30, 35 locadoras, o resto empresas em geral. Sobram 49, uns quebrados, para as pessoas físicas. Eu conheço uma grande empresa que tinha frota própria. A cada 2 anos trocava os carros. Aí cortaram, não quiseram mais frota própria e locam os carros. E todo ano trocam por carro zero, para os seus executivos. Mas isso tem uma tendência, me parece, assim, de reversão. A gente já está vendo... Opa! A gente já está vendo... Querem voltar a ter frota própria? Por algum motivo, né, não é o meu caso, assim, mas a gente vê alguma movimentação num fluxo contrário. Né? Pode ser alguma coisa isolada, mas pode ser também uma tendência. Né? Então temos aí uma questão de público.
né, onde as pessoas físicas não são os maiores demandantes. Mas que hoje. coisa impressionante. O povo não tem dinheiro. Aí temos uma questão de produto também, né, para falar de avanço. Se eu quiser comprar um carro hoje, zero, tem estoque nas concessionárias? Tem estoque. Ah, que bom. O estoque hoje já está mais disponível do que já teve em outros tempos. Né? Rede Volkswagen, GM, Fiat. Sim, todos. Toyota. Vamos dizer que isso aí é um movimento generalizado. Né? Com uma exceção, alguma exceção, tudo isso anda em conjunto. Né? Porque os fornecedores são os mesmos, os suprimentos são os mesmos. Né? Bem, aí falando de produto, né? Nós não temos nenhum movimento hoje, exceto aí alguma iniciativa, né, de fomentar uma volta de um carro popular, mas que eu acho um tanto quanto difícil. Mas vocês na Fenabrave estão pensando sobre isso? Sim, existe isso mais no campo da indústria, né? Da indústria. E até é interessante assim, porque é movimentado, uma ideia de ser movimentado isso, subsidiado pelas indústrias petrolíferas, o que seria um paradoxo em relação à questão ambiental. Claro, né? claro. Né? Mas enfim. O nosso combustível ideal seria o etanol, Paulo? Sem dúvida. Ah, olha aí. O engenheiro Mário já disse que o motor fica limpinho. O etanol seria a grande solução para nós? Essa história que o Brasil é o país do futuro, que a gente não sabe quando chega esse futuro, isso é uma grande verdade, embora não tenha sido colocado em prática. Porque em 1973, quando da grande crise do petróleo, sim, o Brasil prontamente apresentou uma solução para o mundo, que foi o desenvolvimento do carro a álcool. Do carro a álcool. O etanol hoje. O etanol. Que hoje está extremamente desenvolvido, aliás, mais do que isso, né? Até os motores... Perdão. Os motores flex, que funcionam com qualquer mistura. Inclusive misturando os dois combustíveis. Exatamente. Funciona com qualquer combustível. O consumo flex hoje no Brasil é na casa de 80 e poucos %. Nossa. Né? Gasolina pura 10%, né? O diesel outro tanto. Né? E aí tem eletrificação e tal. Mas, então, voltando a falar, né? Em termos de veículo dito popular ou de entrada, a gente não vê nenhum movimento que possa fazer com que isso exacerbe assim, a produção, para que possa aumentar o consumo, pelas razões que a gente já falou, de investimento e custo. Né? E o crédito, por fim, que é a grande mola. Sim. Né? Estamos aí com uma... já me perguntaram também, faço um consórcio, o que tu acha? Depende. Não sei nem o que responder. Para esse internauta que me perguntou isso, se ele deve fazer um consórcio, o que o Paulo Siqueira acha? O consórcio é uma daquelas jabuticabas, né, que só tem no Brasil. É verdade. Assim, né? Então vai depender da expectativa de uso que a pessoa tem. É fato que ela não vai pagar juros, ela vai ter lá uma taxa de inflação e uma taxa de administração. Bom, mas se ela for sorteada, ela compra, ela pega o carro, mas vai ter que ficar pagando aquilo. Claro, mas como se fosse um financiamento. Só que assim, é um volume limitado por mês, em 120 meses, em 60 meses, enfim, né, onde 2 ou 3 lá são contemplados ou dão um lance, né? Dão um lance. Que às vezes talvez seja melhor que dar uma entrada. Nada contra o consórcio, mas é um nicho. Né? É uma daquelas especialidades brasileiras aí que ajudam também na somatória desse mercado. Vamos concluir nossa entrevista, já estamos com 23 minutos. Passa rápido, né? Passa rápido, por mim ficava falando mais, né? Porque o brasileiro é apaixonado por automóvel, mas eu acho que o nosso presidente Paulo Siqueira, esclareceu bem. É um momento de reorganização do setor, não está faltando automóvel, isso é bom. As taxas de juros do financiamento estão altas, ele concorda com isso, é preciso que isso baixe. Né? E torcer para que as coisas melhorem, que a nossa economia se aqueça. Agora estou preocupado com esse arcabouço, aí, arranjaram um nome tão estranho para esse plano econômico. Que eu não sei se nós não vamos cair num arcabouço, né? Ou num calabouço. Ou num calabouço, que é o pior aí. Ou cala-boca também. Paulo Siqueira, muito obrigado pela entrevista. E, olha, eu digo o seguinte, você que tem nossos contatos, você tem dúvida nessa área, modelo de carro, segurança de carro, tipo de combustível, financiamento, etc., pode me acionar no WhatsApp, pode me acionar nas redes sociais. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pergunto, doutor Paulo, eu pergunto para o engenheiro Mário Guglielmo, que é um consultor do 5G VRS Fenabrave, encaminho para a Karen Cunha.
Faz mais uma imagem da cara aí dessa jornalista inteligente, lindíssima, que trabalha há muitos anos com o Sincodiv. E a gente vai tentar ajudar, nós estamos aqui para ajudar. Verdade. A nossa linha editorial é defesa do consumidor. E eu sei que as nossas revendas trabalham com essa visão, claramente essa visão da defesa do consumidor. Obrigado mais uma vez, Paulo. Nós que agradecemos mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo, né, colaborando também. É importante, né, colaborar com a sociedade, enfim. Que pode confiar nas concessionárias do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, mas especialmente aqui, onde a gente tem a participação. Muito obrigado. Eu que agradeço.